meus amores, tudo bem? Como que vocês estão? Então, hoje nós vamos falar sobre potenciação de números racionais. O que são isso? Potência, né? Uma coisa bem interessante que a gente já estudou. Então, aqui quando nós falamos de potência, nós estamos nos referindo ao expoente. Então, se o expoente for um número par, não esqueçam, se ele for um número par, o resultado lá da nossa multiplicação da potência sempre será um número positivo, tá? E se o expoente for ímpar, o sinal vai ser o mesmo da base dado. Então, o sinal que está lá na base é o mesmo da resposta final se for ímpar. Se for par, já é o inverso. Sempre a resposta vai ser positiva. Então, vamos acompanhar alguns exemplos. Pessoal, nós temos que lembrar, de acordo com o que eu já expliquei para vocês, então assim, sempre que nós temos expoente par, a resposta é positiva. Sempre que nós temos expoente ímpar, a resposta é negativa. Mas isso só é válido para o parênteses que a gente está trabalhando aqui. Então, nesse caso aqui fica mais 9 vezes mais 9. Então, se eu tenho parênteses, eu preciso manter o parênteses na minha resolução. Então, 9 vezes 9, 81. Mais e mais, mais. Aqui eu faço a regrinha de sinal, né? Então, menos 9 vezes menos 9. Então, 9 vezes 9, 81. Menos e menos, mais. Lembram da regrinha que diz que sempre que nós temos sinais iguais, a minha resposta é positiva. Sempre que temos sinais diferentes, a minha resposta é negativa. Então, agora aqui, ó, mais 4 vezes mais 4 vezes mais 4. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Mais e mais, mais e mais, mais. Prof, mas você falou que quando o expoente é ímpar, a resposta é menos. É menos, nesse caso aqui, ó. Então, menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Então, vai dar 64, menos e menos, mais e menos, menos. Então, se ele for menos dentro do parênteses, a minha resposta final também é menos. Se ele for mais, a minha resposta final vai ser mais. Então, o sinal que está aqui, quando ele é ímpar, é o mesmo que eu vou repetir lá na resposta final. Então, observem aqui. Se eu faço 1/2 vezes 1/2, então, vai dar o quê? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Qual é o sinal que eu tenho aqui? Mais. E ele é par. Então, agora aqui, ó, ele é ímpar. Então, vai ficar menos 1/3 vezes menos 1/3 vezes menos 1/3. Então, vai dar 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. É menos expoente ímpar. Então, vai ficar menos, fazendo a regra, menos e menos, mais e menos, menos. Fechou. Então, aqui é o mais fácil de todos. Sempre que o meu expoente for 0, a minha resposta é 1, tá? Professora, mas tem o menos, não vai interferir. A minha resposta é 1, não muda. Então, sempre que o expoente for 0, seja ele decimal, fração ou um número inteiro, a resposta sempre vai ser a mesma, 1, certo? Dúvidas? Só questionar. Aqui nós vamos relembrar as propriedades das potências. Lembram lá que quando nós temos multiplicação de bases iguais, a gente repete a base e soma os expoentes. Isso é válido para multiplicação, certo? Só é válido para multiplicação. Então, a minha resposta é 1,2, 3 mais 5, 3 mais 2, 5, né? Então, a soma dos meus expoentes deu 5. Na divisão, repete-se a base. Escrevendo outra coisa aqui. Repete-se a base, menos 5 nonos, e subtrai, porque a divisão subtrai o expoente. Então, menos 5 nonos, 8 menos 3, 5. E quando eu tenho uma base, 2 expoentes, eu vou repetir a base, tá? Eu vou repetir a minha base e vou multiplicar o expoente. Então, menos 3,2, 4 vezes 2, 8. Então, aqui é só para relembrar a questão das propriedades das potências, tá? Dúvidas, vocês já sabem o que tem que fazer, né? Aqui eu tenho um exemplo para determinar o valor da expressão numérica. Então, como eu tenho potência aqui, eu primeiro tenho que resolver a minha potência.
as duas potências primeiro, e o restante eu copio. Então, 2 ao quadrado é fazer 2 terços menos 2 terços vezes menos 2 terços. Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Menos e menos, mais. Então, vai dar mais 4 nonos, vezes menos 3 quartos, mais 1 meio, vezes 1 meio. Ele é negativo. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Menos e menos, mais. Então, mais 1 quarto. Agora, eu vou fazer 4 vezes 3, 12. 9 vezes 4, 36. Mais e menos, menos. Mais e mais 1 quarto. Antes de eu calcular o mínimo múltiplo comum para poder juntar isso aqui, eu vou simplificar essa fração aqui, que facilita nosso desenvolvimento. Então, em que tabuada tem o 12 e o 36? Lá na tabuada do 3, né? Tem na tabuada do 3, tem na tabuada do 4, tem na tabuada do 6. Então, vamos simplificar por 6. Então, 12 dividido por 6 é 2. 36 dividido por 6 é 6, mais 1 quarto. Então, ainda posso simplificar por 2. Então, vai dar 1 terço, né? Menos 1 terço mais 1 quarto. Agora, o mínimo entre 3 e 4, porque aqui eu dividi por 2, né? Dá por 2, que dá 2, repete o 3, dá por 2, que dá 1, e dá 3. Por 3, que dá 1, e repete 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, o mínimo é 12. 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 1, menos 4. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 1, 3. Então, agora, 4. Menos 4 mais 3 vai ficar menos 1 dozeavos. Essa é o valor da minha expressão. Observem que eu fiz os cálculos auxiliares para vocês entenderem de onde está surgindo, né? E não tem segredo aqui, pessoal. É só observar o que ele está nos dando. Agora, eu tenho aqui com número decimal. Então, como que eu vou fazer com o número decimal? Eu vou ensinar para vocês uma regrinha que eu acho muito mais fácil. Então, o expoente é 3, o expoente é 2. Tem que ter 3 números depois da vírgula, tem que ter 2 números depois da vírgula. Então, ó, 5 ao cubo é você fazer 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 é 125. Quantos números eu tenho aqui? 3. Então, isso aqui eu vou escrever 0,125. Menos, e o expoente é ímpar. Então, aqui vai ficar menos. Esse sinal de menos, eu vou usar parênteses. Menos, eu vou repetir. Então, ó, 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Quantos números eu tenho aqui? 2. O expoente é 2, então vai dar 25. Então, eu vou pôr 0,25. Como é menos e o expoente é par, a minha resposta fica mais. Aqui eu vou fazer a regrinha de sinal. Menos e menos, mais 0,5. Então, agora eu vou eliminar os parênteses. Quando não tem nada fora, é mais. Então, vai ficar menos 0,125. Aqui é menos. Menos e mais, menos 0,25 mais 0,5. Agora, nós vamos fazer adições e subtrações. Quando eu tenho dois sinais iguais, nesse caso, eu vou somar. Então, 0,125 mais 0,25. Não esquece que é vírgula embaixo de vírgula. Então, aqui eu completo com 0. Vai dar 5, 7, 3, vírgula embaixo de vírgula, 0. Vai dar 0,375 mais 0,5. Então, vou somar 0,5. Como eu disse para vocês, vírgula embaixo de vírgula, acrescenta 0. Dá por 5, dá 7. Dá 8,0. A soma disso aqui vai dar 0,875. Dúvidas? Estou à disposição de vocês. Beijos! Então, vocês vão fazer os exercícios 1, 2, 3, 4 e 6 na página 113 e 104 sobre essa primeira parte que a prof explicou. Dúvidas, manda mensagem que a prof vai auxiliando vocês, tá bom? Expoente inteiro negativo. Como que nós trabalhamos? Então, o expoente inteiro negativo, ele ocorre da seguinte forma. O A é a base, né? E o menos 1 é o expoente que a prof colocou aqui. Então, sempre que eu tiver o expoente negativo, eu vou transformar a minha base em uma fração. E o meu expoente aqui, né? O meu expoente passa a ser 1
positivo, né? Então, ele vai ficar mais 1. Então, sempre vou estar transformando numa fração e deixando o expoente positivo. Então, aqui já ocorre o processo inverso. Quando a gente coloca menos n, quer dizer que é qualquer expoente. Então, esse expoente vai se transformar em mais. Vamos acompanhar alguns exemplos? No expoente inteiro negativo, quer dizer o quê? Sempre que nós temos expoente negativo, nós temos que pegar a nossa base e transformá-la em uma fração, ou a fração inverter, né? Então, nesse caso aqui, eu não consigo trabalhar com expoente negativo. Então, o que eu vou fazer? O 2, embaixo dele, é como se eu tivesse o número 1 imaginário. Então, eu vou inverter. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Vou usar um parênteses. O expoente era menos, ele reescreve o mesmo expoente, só que com o sinal de mais. Entenderam? Então, agora, ó, a mesma coisa aqui, ó. Menos 9, então, eu vou escrever menos. O 9 fica como denominador e em cima dele eu completo com 1. Usa-se parênteses, é menos, escreve mais 1. Você pode pôr até o sinalzinho de mais, desde que o expoente seja positivo. Então, nesse caso aqui, ó, 6, então, eu vou escrever o denominador 6 e em cima dele 1. Tá menos 2, vai ficar mais 2. Esse caso aqui, ó. Então, menos 4, menos, denominador 4, em cima dele 1. Entre parênteses, tá menos 3, vai ficar mais 3. Você só inverte, transformando ele em frações, colocando o denominador como o número que eu tenho escrito aqui. E quando eu já tenho fração, pessoal? Quem tá embaixo vai para cima, quem tá em cima vai para baixo. Então, o 4 vai subir, o 3 vai descer. Usa-se parênteses e escreve o mesmo denominador, só que positivo, tá? Mesma coisa aqui. Então, nesse caso aqui, o 2 vai para baixo, o 5 vai para cima. Então, ó, o 5 em cima, o 2 embaixo. O expoente, o mesmo, só que positivo. Agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz usando as expressões. Então, aqui, ó, eu tenho uma expressão para resolver. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é voltar lá nas propriedades das potências. Lembrando, eu tenho bases iguais e tenho uma divisão. Então, eu tenho 10, que é a base, 3 menos 5. Então, vai ficar o quê? 10 na menos 2. Prof, como que eu vou resolver se o expoente é negativo? Simples. Vou escrever o 10 na menos 2 na forma de uma fração. Aqui embaixo tem 1. Então, 1 vai para cima, o 10 vai para baixo, né? Então, vai ficar 10 no denominador, 1 no numerador. Usa-se parênteses, porque eu tenho uma fração, escreve o expoente 2. Então, 1/10 vezes 1/10. Então, vai ser 1 vezes 1, 1, 10 vezes 10, 100. 1 centésimo. Tá resolvida a minha expressão. Não tem segredo, pessoal, é bem fácil, só a gente precisa prestar atenção no que tem que ser feito, né? Então, agora aqui, ó. Escreva o valor de cada potência na forma decimal. Como que eu faço isso? Primeira coisa, o expoente é negativo. Então, quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Então, 3, o 2, parênteses, ao quadrado. Então, 3 meios vezes 3 meios. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 9 quartos. Como que eu vou representar isso aqui na forma decimal? Bem simples. 9 dividido por 4. Então, quantas vezes o 4 cabe dentro do 9? 2, que dá 8, sobra 1. Como 1 é menor que 4, coloca-se vírgula e acrescenta-se 0. O 4 cabe quantas vezes dentro do 10? 2, que dá 8, sobra 2, zerou. Como tem vírgula, acrescenta o 0. 4 vezes quem que dá 20? 4 vezes 5, 20, zerou. Então, o número em decimal é 2,25. Resolvida a forma decimal que ele está pedindo aqui. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Completa com 1, então 1 vai subir, o 3 vai descer, né? Então, parênteses, expoente 3. Então, 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Então, vai dar 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Tenho que fazer a divisão. 1 dividido por 27. 0, porque 1 é menor, 0. Só que o 10 ainda é menor que o 27, então acrescenta-se 0 e coloca mais um 0 aqui. Quantas vezes o 27 cabe dentro do 100, né?
Então, fazendo as multiplicações, vai dar por... vai dar por 3, se eu não me engano. 3 vezes 27 vai dar 81. 4 vezes 27 vai dar 108. Por 3, que dá 81. Então, empresta, fica 0, 10 fica 9, 10 sobra 9, 1 e 0. Então, eu posso dar, como tem vírgula, acrescenta-se 0. Então, quantas vezes o 27 cabe dentro do 190? 7. Então, 7 vezes 27 vai dar 9, vai dar 189. Vai sobrar 1. Então, aqui eu deixando assim, já tá bom. Então, coloco 3 pontinhos. Então, vai dar 0,037. E os 3 pontinhos, porque quer dizer que a gente não concluiu a nossa divisão. A gente terminou aqui usando 3 números depois da vírgula. Qualquer dúvida que vocês tenham, só entrar em contato. Beijos! Então, agora vocês têm os exercícios na página 105, do 1 ao 7, para vocês fazerem. Dúvidas, manda mensagem que a prof auxilia vocês, tá bom? Beijos, meus amores, fiquem com Deus, boa semana de estudo e até a próxima.